Boa noite aos nossos irmãos, nossos amigos, irmãos da igreja, irmãos de outras denominações, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão distantes. Oramos para que Deus continue cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família, do seu trabalho. Nós estamos ainda cumprindo aquelas determinações pelas quais não podemos nos reunir publicamente para os estudos, para os cultos. Então nós estamos na igreja aqui, nesse momento, estudando a palavra de Deus para poder dividir com os irmãos aquilo que nós temos aprendido. Nosso tema nos últimos estudos foram aqueles personagens da Bíblia sobre os quais não se fala, não se comenta tanto, dos quais não se ouve tantos estudos, tantos sermões. Hoje nós teremos nosso último estudo dentro desse tema. Então, pedimos ao Senhor que quando formos fazer o próximo estudo, já possamos estar como igreja reunidos presencialmente, então teremos aí uma nova série de estudos. O personagem de hoje encontra-se no texto bíblico do primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Eu vou aconselhar aos irmãos que leiam todo o capítulo. Nós não vamos ler todo o capítulo por conta do tempo. Eu sei que muitos irmãos não têm a disponibilidade de tempo para assistir aí um vídeo de 25, 30, 40 minutos. A gente compreende isso. Vamos tentar ser o mais objetivos, mas sem perder a profundidade daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então leia todo o capítulo para facilitar a sua compreensão. Hoje nós vamos ler no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 23 até o versículo 33. Então 10 versículos que nós vamos fazer a leitura nesse instante. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhestes de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingaste. Vamos orar. Amado Deus, fala aos nossos corações
Nos ensina através da Tua palavra, nosso coração se volta para aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a personagem que queremos conversar se chama Abigail. Mas antes de chegarmos propriamente naquilo que ela fez, precisamos entender qual era a situação que estava sendo vivida. A primeira pessoa que aparece no texto do capítulo 25 aqui, ou pelo menos a partir do versículo 2, é um homem chamado Nabal. Um homem muito rico. O versículo 2 do capítulo 25 vai aí elencar as propriedades desse homem. Um homem que tinha muitas ovelhas, muita criação, um homem muito rico. Mas o que esse homem tinha de rico, ele tinha de estúpido, de ignorante, de insensato, de louco. Aliás, esse era o significado do nome dele, Nabal, justamente significando insensato, estúpido, um homem de coração duro e ímpio. Esse homem era proprietário de uma vastidão de terras e de animais. Davi, o mesmo Davi que já havia sido ungido por Samuel, mostrando claramente que Deus o escolhera para ser rei de Israel, que havia vencido o gigante Golias, uma história que todos conhecem. Esse mesmo Davi, junto com um exército enorme, manda que alguns jovens vão até os funcionários, ali os empregados de Nabal, e peçam que ele lhes dê alguma coisa, algum sustento, algum alimento. E você pode ver tudo isso aqui no encadeamento do capítulo 25. A reação de Nabal, você vê no versículo 11. Quando ele é informado do pedido de Davi, ele diz: eu não conheço vocês. Por que eu vou tirar aqui da minha criação, das minhas ovelhas, da minha propriedade e servir para vocês que eu não sei nem quem são? Quando Davi escuta essa resposta, Davi se enche de furor, se enche de raiva por não ter sido atendido, sendo que quando Davi manda os seus comandados ali fazerem esse pedido a Nabal, ele leva uma palavra muito interessante. Versículo 6 vai dizer assim: direis àquele próspero, paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo o que possuis tenha paz. Davi levou um pedido, mas também junto consigo uma expressão pacificadora, desejando que aquele lar e aquela casa tivesse paz. Mas Nabal não corresponde a isso. A reação de Davi é pedir que os homens se armem. O versículo aqui 13 e 22, Davi está dizendo: cada um cinja a sua espada, ou seja, cada um tome do seu armamento. Davi vai chamar ali 400 homens para irem até o lugar onde Nabal estava e não deixaria um sequer vivo. O versículo 22 vai falar sobre isso. Não haveria um só do sexo masculino que ficasse vivo. Tamanha era a reação, a ira no coração de Davi. Essa é a situação então. Sabendo disso, sabendo dessa situação, um dos empregados de Nabal vai até Abigail, que era a esposa de Nabal, e diz a ela, você acompanha na sua leitura, não dá para conversar com Nabal, ele é uma pessoa que não é intratável, mas a situação é essa: Davi vem para destruir. Abigail, apressadamente, ela toma ali
trigo, ovelhas, pães, vinho, junta tudo isso e parte e vai em direção a Davi. E chegando até Davi, e aí ela expõe questões que são, portanto, o tema dessa devocional, digamos assim, um pouco mais alongada. Abigail, que significa meu pai se fez alegre, ou alegria do meu pai, né? Olha só o contraste, né, entre o significado do nome Nabal e de Abigail. Não que tenha isso algum significado oculto, esotérico, nada disso. Abigail vai até Davi, se prostra, coloca o rosto no chão, chama Davi de meu senhor e oferece a Davi todos aqueles presentes, e começa ali uma série de situações que mostram como Abigail, essa personagem sobre o qual não se fala tanto, tem lições preciosas para a nossa vida. A primeira coisa, diante de um problema, diante de uma situação terrível que significaria aí perda de vidas, ela age prontamente. Ela não fica aguardando, ela não fica esperando. Se você notar na leitura de todo o capítulo, a ideia de pressa aparece algumas vezes. No versículo 18 vai dizer que ela a toda pressa juntou ali os pães, o vinho, as ovelhas. No versículo 23, vai dizer o seguinte: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, então jogou o seu rosto ali no chão, ali em sinal de estar reconhecendo ali a autoridade de Davi. E depois o próprio Davi, ali no versículo 34, vai reconhecer isso, vai dizer que ela agiu prontamente, ela agiu sem titubear, ela se apressou. O versículo 34, vai dizer isso. Então, diante de uma situação difícil e complicada, não houve ali um titubear, não houve um aguardar que caísse uma solução de algum lugar ali, ela agiu. Mas de que forma essa mulher agiu? Em primeiro lugar, aqui então, ação, atitude. Mas essa atitude embasada, essa atitude fundamentada no quê? Primeira coisa, ela sabia que Deus estava direcionando todas as coisas. O versículo 26, se você olhar na sua Bíblia, vai falar: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue. Abigail não está trazendo os méritos para si, ela não está buscando os louros da glória, ela está dizendo que o próprio Deus impediu Davi de derramar sangue. As nossas atitudes, as suas atitudes têm que ser pautadas pela certeza de que é o próprio Deus que está conduzindo todas as coisas. O próprio Deus está direcionando todas as coisas. Essa é uma lição, então, muito importante que aprendemos aqui com Abigail. Deus estava direcionando tudo, ela tinha certeza disso. Uma outra coisa, a humildade de Abigail. É lógico que, sendo esposa de Nabal, e Nabal um homem rico como era, ela deveria buscar para si uma certa autoridade, agir também de maneira arrogante, mas ela age humildemente. Assim que ela encontra Davi, ela já reconhece Davi como uma liderança, ela se prostra ali diante de Davi e age de maneira humilde. E é interessante que essa humildade faz com que Abigail assuma uma culpa que não era sua. Olha o que diz o versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva.
Abigail não vai ali com todos aqueles pertences tirados ali da sua propriedade para fazer uma troca com Davi. Não. Ela vai e reconhece-se culpada, sendo que toda a culpa era do seu esposo, de Nabal, aquele sujeito ali intratável, insensato. Você se lembra de uma pessoa completamente inocente, sem pecado, sem nenhum erro, que foi condenado, que levou sobre si as nossas culpas? Pois é, Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem culpa nenhuma, morreu numa cruz no nosso lugar. Mas continuando aqui sobre Abigail, ela reconhecia Davi como um líder. O versículo 31, ela vai falar aqui, tecendo o seu argumento, o seu comentário, vai dizer: o Senhor vai tratar você bem, o Senhor tem te tratado bem, Deus te fará príncipe sobre Israel. Esse reconhecimento da condução de Deus sobre todas as coisas, era isso que ela esperava, né? Essa expectativa, Davi sendo uma liderança do povo. Num determinado momento, depois da argumentação, depois da fala de Abigail, o próprio Davi então reconhece essa mulher como uma mulher prudente. Versículo 33, bendita seja a tua prudência. Prudência é algo que possivelmente esteja muito em falta nos nossos dias. Prudência é saber analisar a situação e não agir contra si mesmo. É tomar cuidado, é falar as coisas com cuidado, é agir com cuidado. Desde o começo nós estamos falando, Abigail não titubeou, ela não hesitou, ela agiu prontamente, ela teve pressa, mas fundamentada no fato de que Deus conduzia todas as coisas, no fato de que ela agiu de maneira humilde, reconhecendo Davi como uma liderança. Ela sabia que Nabal tinha feito errado, mas ela age de maneira prudente. Hoje nós falamos e exprimimos às vezes opiniões sem nenhuma prudência, palavras que muitas vezes machucam porque são faladas sem pensar, atitudes que trazem prejuízos porque são feitas sem buscar a direção de Deus. Abigail foi prudente. E o próprio Davi vai reconhecer então que Deus estava conduzindo todas as coisas. No versículo 32, há uma fala de Davi. Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Muito bem, irmãos. A atitude dessa mulher, Abigail, cujo nome se traduz como o meu pai se alegra, a alegria do meu pai. Ela agiu sabendo que Deus conduzia todas as coisas, ela agiu com humildade, ela agiu com prudência. Ela trouxe para si uma responsabilidade que sequer era dela. E essa atitude evitou um enorme derramamento de sangue. Se você perguntar que se Davi estava correto, não, Davi não estava correto. Davi iria agir de maneira impulsionada pela raiva do seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Paulo vai ensinar que não se deve pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Hoje nós vivemos um mundo em que a impressão que se tem é que estamos permanentemente em estado de guerra. Pessoas se voltando umas com as outras pelos motivos, contra as outras, pelos motivos mais banais. E às vezes
Quando as desavenças não ficam no campo ali do rancor, do ressentimento, vão às vias de fato. O que é preciso, é necessário, é pacificar os nossos corações. As redes sociais estão aí para mostrar pais com raiva dos filhos, filhos com raiva dos pais, irmãos com raiva dos seus irmãos, amigos desfazendo a amizade por N motivos. Quando nós precisamos apressadamente pacificar os nossos corações, pacificar os relacionamentos, agir com prudência, agir com humildade, como crentes que somos, entendendo que Deus é soberano, Deus está conduzindo. Abigail reconheceu isso, Davi reconheceu isso, e que essa atitude pacifique corações, traga paz para os lares. É interessante que Davi desejou paz para Nabal e a sua casa e a sua família, e foi a atitude de Abigail que conseguiu prover essa paz. O restante do capítulo você vai ver que em determinado momento há ali até um enlace matrimonial de Davi com Abigail já no final do capítulo, mas esse não é o foco daquilo que nós queremos falar. Aprendamos, irmãos, mais uma vez com a palavra de Deus, e mais uma vez com alguém que foi usado por Deus aqui. Que a gente possa aprender isso, que a gente possa se desarmar, que a gente possa, ao invés de levantar mais briga, mais discussão, que a gente possa ser pacificador, que as nossas palavras sejam temperadas, que a palavra branda desvie o furor, que seja você aquele que traz uma palavra branda na discussão, muitas vezes dentro de casa, dentro da família, talvez até por questões banais, que a gente possa agir sem titubear, estar submisso ao Senhor, ao nosso Deus que conduz todas as coisas, agir com humildade e com prudência, que sejamos pacificadores onde nós estamos. Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida em nome de Jesus. Obrigado pela paciência e por acompanhar os nossos estudos. Como eu falei, esse estudo ele é um pouco mais alongado, né? Diferente das devocionais, mas que mesmo assim você possa administrar o seu tempo e investir o seu tempo em aprender da palavra de Deus, que Deus faça de você, da sua casa, da sua família, dessa igreja, pacificadores onde nós estamos. Deus te abençoe, um grande abraço para todos.